da SI não tenham úlceras em sua superfície, como acontece na doença inflamatória intestinal. Eles estão mais inflamados do que deveriam. É provável que o corpo esteja tentando expulsar os micróbios do intestino, abrindo pequenos espaços entre as células que revestem a parede intestinal e permitindo a entrada de água. É fácil imaginar como o desequilíbrio de micro-organismos no intestino poderia causar a SI. Mas e aquele outro problema intestinal, o aumento da circunferência abdominal? Será que a microbiota poderia ser o elo perdido entre as calorias ingeridas e as calorias gastas? A Suécia é um país que leva a obesidade muito a sério. Embora seja apenas o 90º país mais gordo do planeta e um dos mais magrinhos da Europa, registra a maior taxa de cirurgias de redução do estômago do mundo. Os suecos cogitaram implementar um imposto sobre gorduras para alimentos muito calóricos, e os médicos podem prescrever exercícios físicos para pacientes com excesso de peso. A Suécia também é ao lado do homem que trouxe uma das maiores contribuições ao avanço da ciência da obesidade desde o início da epidemia. Friedrich Backes é um professor de microbiologia na Universidade de Gotemburgo, só que, em seu laboratório, você não vai encontrar placas de Petri e microscópios, mas dezenas de camundongos. Como os humanos, eles abrigam uma coleção impressionante de micro-organismos, sobretudo no intestino. No entanto, os camundongos de Backes são diferentes. Nascidos de cesariana e depois mantidos em câmaras esterilizadas, não possuem quaisquer micróbios dentro deles. Cada um é uma tábula rasa, livre de germes, o que significa que a equipe de Backes pode colonizá-los com as bactérias que desejar. Em 2004, Backes foi trabalhar com o maior especialista em microbiota do mundo, Jeffrey Gordon, professor da Washington University em St. Louis, Missouri. Ao observar que seus camundongos livres de germes eram particularmente magros, Gordon e Backes desconfiaram que isso se devesse à falta de micróbios em seu intestino. Juntos, eles perceberam que não havia estudos sobre a ação dos micro-organismos no metabolismo dos animais. Assim, a primeira pergunta de Backes foi simples: será que os micróbios do intestino fazem os camundongos ganharem peso? Para responder a essa pergunta, Backes criou alguns camundongos livres de germes até a fase adulta, e depois salpicou sua pele com o conteúdo do seco, a parte inicial do intestino grosso, de camundongos que haviam nascido normalmente. Depois que eles lamberam o material secal em sua pele, seu intestino adquiriu um conjunto de micróbios igual ao de qualquer outro camundongo. Então algo extraordinário aconteceu, eles ganharam peso. Não apenas um pouquinho, mas um aumento de 60% em seu peso corporal no espaço de 14 dias. Estavam comendo menos. Parecia que não só os micróbios tinham saído ganhando ao receberem um lar, mas os camundongos também. Todos já sabiam que os micro-organismos que vivem no intestino estavam comendo as partes indigeríveis da dieta, mas ninguém jamais tinha se dado conta de quanto essa segunda rodada de digestão contribuía para a absorção de energia. Com micróbios os ajudando a ter acesso a mais calorias em sua dieta, os camundongos podiam sobreviver com menos comida. No que diz respeito à nossa compreensão da nutrição, aquilo realmente causou espanto. Se a microbiota determinava quantas calorias os camundongos conseguiam extrair de seu alimento, será que ela estava envolvida na obesidade? A microbiologista Ruth Ley, que também trabalhava na equipe do laboratório de Jeffrey Gordon, quis então descobrir se os micróbios presentes nos animais obesos e esguios diferiam. Para isso, usou uma cepa geneticamente obesa de camundongos conhecidos como OB, com 3 vezes o peso de um espécime normal. Eles são praticamente redondos e não conseguem parar de comer. Embora pareçam ser de uma espécie diferente, na verdade, uma única mutação em seu DNA faz com que se alimentem o tempo todo e se tornem supergordos e insaciáveis. Ao comparar a microbiota de camundongos obesos com a de esguios, Ley descobriu que 2 filos de bactérias eram predominantes em ambos os grupos, Bacteroidetes e Firmicutes. Mas os obesos tinham metade da quantidade de bacteroidetes dos camundongos esguios, os Firmicutes estavam compensando essa falta. Entusiasmada com a possibilidade de que essa diferença na proporção entre Firmicutes e bacteroidetes pudesse estar na origem da obesidade, Ley em seguida analisou a microbiota de humanos magros e obesos e encontrou a mesma relação. As pessoas obesas tinham muito mais Firmicutes, enquanto as pessoas esguias tinham uma proporção maior de bacteroidetes. Tudo parecia simples demais. Será que a obesidade e a composição da microbiota do intestino estariam associadas de forma tão direta? E o mais importante, será que os micróbios presentes em camundongos e seres humanos obesos estariam causando a obesidade, ou seriam apenas uma consequência dela? A descoberta ficou a cargo de um terceiro membro da equipe do laboratório de Gordon, um doutorando chamado Peter Turbaug. Ele usou os mesmos camundongos geneticamente obesos de Ley, mas transferiu os micro-organismos deles para camundongos livres de germes. Ao mesmo tempo, transferiu os micróbios de espécimes normais para um segundo conjunto de camundongos livres de germes. Ambos os conjuntos de camundongos estéreis receberam exatamente a mesma quantidade de comida, mas 14 dias depois, os que tinham sido colonizados pela microbiota dos obesos haviam engordado, enquanto os que haviam recebido a microbiota dos magrinhos não. O experimento de Turbaug mostrou não apenas que os micróbios do intestino podem fazer os camundongos engordarem, mas também que podiam ser passados de um indivíduo para outro. Poderíamos então transferir micro-organismos de pessoas esguias para pessoas obesas, fazendo com que percam peso sem precisar de dieta. É claro que o potencial terapêutico e lucrativo da ideia não passou despercebido a Turbaug e seus colaboradores, e eles patentearam a alteração da microbiota como tratamento para a obesidade. Mas antes de ficarmos empolgados demais com a cura em potencial da obesidade, precisamos descobrir como isso tudo funciona. O que esses micróbios estão fazendo para ficarmos mais gordos? Assim como antes, a microbiota dos camundongos obesos de Turbaug continha menos bacteroidetes e mais Firmicutes, que pareciam lhes permitir extrair mais energia do alimento. Esse detalhe é suficiente para derrubar um dos princípios básicos da equação da obesidade. Contar calorias não se resume a controlar o que uma pessoa come, o que importa é a quantidade de energia que ela absorve. Turbaug calculou que os camundongos com a microbiota obesa eram capazes de absorver 2% mais calorias de sua alimentação. Para cada 100 calorias que os camundongos esguios absorviam, os camundongos obesos absorviam 102. Não parece muito, mas, no decorrer de um ano ou mais, faz diferença. Uma mulher de 1,62 metros, que pesa 62 kg e tem um índice de massa corporal de 23,5, consome 2.000 calorias por dia. Só que, com uma microbiota obesa, a absorção de 2% mais calorias representa 40 calorias a mais por dia. Sem despender energia extra, essas 40 calorias adicionais devem corresponder, ao menos em teoria, a um aumento de peso de 1,9 kg no decorrer de um ano. Em 10 anos, são 19 quilos, elevando seu peso para 81 kg e seu IMC para obesos 30,7. Tudo por causa de um aumento de 2% na absorção de calorias pelas bactérias do intestino. O experimento de Turbaug causou uma revolução em nossa compreensão da nutrição humana.
O valor calórico dos alimentos costuma ser calculado por meio de tabelas de conversão padrão. Assim, considera-se que cada grama de carboidrato contém 4 calorias, cada grama de gordura 9, e assim por diante. Isso nos leva a pensar que as calorias de um alimento têm um valor fixo. Este iogurte contém 137 calorias, uma fatia deste pão contém 69 calorias. Porém, o trabalho de Peter Turbalg mostra que a coisa não é tão simples assim. Aquele iogurte pode muito bem conter 137 calorias para uma pessoa de peso normal, mas poderia também conter 140 calorias para alguém obeso que tem um conjunto diferente de micro-organismos presentes no intestino. De novo, são números pequenos, mas que fazem diferença. Se seus micróbios estão atuando a seu favor para extrair a energia do seu alimento, a responsável por determinar quantas calorias você será capaz de absorver a partir do que come é a configuração específica de sua comunidade de micróbios, não uma tabela de conversão padrão. Para todas as pessoas que fizeram dieta sem sucesso, essa pode ser parte da explicação. Uma dieta com cuidadoso controle de calorias que resultasse em uma perda energética todos os dias por um período prolongado poderia levar à perda de peso. Mas se as calorias ingeridas forem subestimadas, essa dieta poderia não apresentar qualquer resultado ou mesmo ter como consequência um aumento do peso. Essa ideia é respaldada por outro experimento realizado por Rainer Jumpetz, em 2011, no Instituto Nacional de Saúde em Phoenix, Arizona. Jumpetz deu uma dieta de calorias fixas a voluntários e simplesmente mediu as calorias que saíam em suas fezes após a digestão. Voluntários magros postos numa dieta rica em calorias tiveram um aumento na proporção de firmicutes em relação aos bacteroidetes. Essa mudança nos micróbios do intestino foi acompanhada por uma redução gradual no número de calorias que saíam em suas fezes. Com a mudança no equilíbrio das bactérias, sua microbiota passou a extrair, da mesma dieta, 150 calorias extras por dia. O conjunto particular de micróbios que abrigamos determina nossa capacidade de absorver energia da alimentação. Depois que o intestino delgado digeriu e absorveu o máximo de nutrientes do que comemos, o restante passa para o intestino grosso, onde está a maioria dos micro-organismos. Ali, eles funcionam como os operários de uma fábrica, cada um sendo responsável por decompor suas moléculas preferidas e absorver o que pode. O resto é deixado na forma mais simples possível para ser absorvida pela mucosa intestinal. Um grupo de bactérias pode ter os genes necessários para quebrar as moléculas de aminoácido que vêm da carne. Outro grupo talvez seja mais talhado para decompor as moléculas dos carboidratos de cadeia longa que vêm de legumes, frutas e verduras. E um terceiro poderia ser mais eficiente em quebrar as moléculas de açúcar que não foram absorvidas no intestino delgado. A dieta de cada um de nós afeta o tipo de grupos que vamos abrigar. Assim, por exemplo, um vegetariano não deve ter muitos indivíduos especializados em lidar com aminoácidos, já que eles não vão conseguir se proliferar sem um suprimento constante de carne. Beckett sugere que o conteúdo energético que conseguimos extrair da comida depende do que nossa fábrica microbiana foi treinada a esperar. Se o vegetariano se deleitasse com um assado de porco, provavelmente faltariam micróbios apreciadores de aminoácidos em seu intestino para aproveitá-lo ao máximo. Mas um onívoro regular teria uma boa coleção de micro-organismos adequados e extrairia mais calorias do mesmo assado de porco. O mesmo vale para os outros nutrientes. Alguém que comesse pouquíssima gordura teria poucos micróbios especializados em quebrar gorduras, e o docinho ou a barra de chocolate ocasionais poderiam passar pelo intestino grosso sem que o restante de seu valor calórico fosse absorvido. Já uma pessoa que tenha o hábito de comer doces todos os dias na hora do lanche disporia de uma grande população de bactérias especializada em quebrar gorduras, apostos para absorver as calorias do próximo sonho de padaria, proporcionando ao nosso comilão a absorção de sua dose completa de calorias. Embora o número de calorias que absorvemos da alimentação seja sem dúvida importante, não se trata apenas de quanta energia nossos micróbios extraem para nós, mas do que leva o nosso corpo a fazer com ela. Nós a consumimos imediatamente para acionar nossos músculos e órgãos ou armazenamos para depois, para quando não tivermos nada que comer. Isso depende dos nossos genes. Só que não daqueles que você recebeu dos seus pais, mas de quais genes estão ativados ou não. Nosso corpo desempenha a tarefa de ativar e desativar os genes usando todos os tipos de mensageiros químicos. Esse controle permite que as células nos olhos realizem tarefas diferentes das células no fígado, por exemplo, ou que células no cérebro funcionem de forma distinta quando estamos trabalhando durante o dia e quando estamos dormindo no meio da noite. Mas o corpo não é o único senhor de nossa informação genética. Nossos micróbios também têm voz ativa, fazendo com que alguns de nossos genes passem a se adaptar às suas necessidades. Membros da microbiota são capazes de ativar a produção de genes que encorajam o armazenamento de energia em nossas células adiposas. E por que não? Para nossa microbiota, é bom que o ser humano em que ela habita sobreviva a um inverno rigoroso. Uma microbiota obesa, por sua vez, ativa ainda mais a expressão desses genes, levando ao armazenamento da energia extra de nossa comida na forma de gordura.